Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Vamos começar do jeito certo. A nossa primeira Santa Ceia do ano. E nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Ele tem sido bondoso para conosco. Não estou sabendo ajeitar isso aqui. É muita tecnologia para mim. Glória a Deus. Fiquei bem com esse microfone? A senhora quer? Quero! Eu quero tudo que eu tenho direito, porque o Senhor, Ele dá esse direito para nós, amém? Glória a Deus. Vim aqui nessa manhã ministrar uma palavra para vocês abençoada, para que teu coração saia cheio da presença de Deus daqui, para que você comece o ano de 2026 mais abençoado do que você já é, amém? Eu te convido para sentar, por gentileza. Eu quero te contar uma história linda, daqui a pouco, de um homem maravilhoso na Bíblia que Deus usou, assim como eu e você, que Ele usa todos os dias, para fazer algo diferente na presença dEle, para fazer algo diferente com a palavra dEle, amém? Então eu quero declarar assim, juntamente com vocês, você vai dizer assim que você está decidido a viver o melhor neste ano, amém? Você vai dizer assim, estou decidido a viver o melhor ano da minha vida. 1, 2, 3, diga, estou decidido a viver. Glória a Deus, nós vamos viver, amém? Glória a Deus. O pastor me incumbiu de falar essas palavras. Eu estou meio ressacada, que eu vim de uma festa com a Rivânia. Uma festa regada de docinhos e refrigerantes, com um monte de gente, porrezinho desse tamanho, correndo de um lado para o outro. Meu Deus do céu. Quando a gente tem filho, criança, eu disse, fazia tempão que eu não era convidada, de 4 anos para cá. Toda semana eu sou convidada para ir para o aniversário de uma criança, glória a Deus. Quando a gente tem criança, né? E a festa lá é regada de doces, de criança correndo para todo lado, querendo pular na piscina, meu Jesus amado. E nem é o aniversariante que fala mais alto. Quem fala mais alto são as mães, que falam o nome da Maria do João todo instante, não tem sossego. Uma vez um pastor disse assim, quando a gente tem criança em casa, a gente não tem paz. Aí eu achei super impactante o que ele falou. Mas a paz que ele falava não era aquela paz que te machuca, não era aquela falta de paz que machuca, que te tira o sossego, entre aspas. É uma paz assim que você limpa, daqui a pouco está sujo, que você organiza e daqui a pouco está desorganizado. É aquela preocupação do menino subindo pela parede, querendo escalar um monte de coisa. Mas é maravilhoso. E Deus confiou mais uma vez em mim, né? Há 4 anos atrás, um meninozinho que ele escala a parede. Ele faz muitas coisas, amém? Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe, nós tomamos a decisão no final do ano passado de que nós vamos viver um ano da presença de Deus, na presença de Deus. Nós vamos viver um ano extraordinário, mas com Deus conosco. Nós colocamos Deus na frente de tudo o que nós vamos fazer. E não é sobre sentir, é sobre decidir. Porque viver o melhor ano da nossa vida é decisão. Eu decido viver o melhor ano da minha vida. Eu decido não fazer, eu decido escolhas, eu faço escolhas. Então, atitudes, elas são maiores que sentimentos. A gente não pode sentimentos. A gente tem que ter atitude. E nós nos posicionamos diante dessas atitudes. Nós nos posicionamos porque nós queremos resultados. Então, todas as vezes que nós decidimos viver o melhor para a nossa vida, nós temos resultado. E o resultado, ele vem do céu. Porque nós finalizamos o ano dizendo, eu quero viver o ano inteiro na presença do Senhor. Então, você tem que ser uma versão melhor de você mesma. Eu não quero mais fazer isso. Eu quero excluir isso da minha vida. Você tem que viver a melhor versão sua. Sabe, todos os anos nós temos a oportunidade de no final do ano nós fazermos 2 meses de projeto e organizarmos isso, colocarmos no papel tudo que nós queremos para o ano seguinte. Então nós temos que viver essa nossa melhor versão.
Nós temos que ser mais parecidos com Jesus. Todos os dias. Nós temos que ser irresistível como Jesus. Porque aonde você estiver e você não consegue falar de Jesus, você não vai conquistar uma pessoa para vir para o culto, para vir para o teu lado de paz. Mas você vivendo a presença de Deus, sabendo que Deus tem o melhor para a tua vida, essa pessoa não vai resistir. Ela vai dizer, eu quero esse Jesus irresistível também. As pessoas, elas irão vir porque você vem, porque você já está. Luan, não deixa falhar o meu microfone, Luan. Vou te puxar a orelha. Amém? Decida tropeçar menos. Decida tropeçar menos. Quem tropeçou aí em 2025? Decida tropeçar menos. A gente vive tropeçando. Como diz o outro, a gente não tropeça em pedras grandes, a gente só tropeça em pedras pequenininhas. Tropece menos. Reconheça onde você caiu e recomece de novo. Aonde foi o erro? Eu quero corrigir. A nossa primeira Santa Ceia do ano. Que privilégio que vocês estão aqui, que vocês escolheram estar aqui, juntamente com todos os teus irmãos, nessa confraternização, porque isso é uma confraternização, ceiar, poder estar aqui juntamente com teu irmão. Escolha quem você ouve, presta atenção para quem você está dando ouvidos. Escolha as pessoas com quem você vai se sentar à mesa. Isso é muito importante. Quem eu vou levar na minha casa para se sentar na minha mesa? Quem eu vou convidar para ir no restaurante e comer um monte de comida? Entendeu? Escolha as pessoas que você vai convidar para sentar na sua mesa. Porque, olha só, se for para você organizar uma mesa para falar mal, não organize essa mesa, porque você vai estar atraindo maldição. E seja mal de quem for, não importa. Sabe, existe um princípio hebraico que se chama Lashon Hará. Eu estava pesquisando isso. O que é Lashon Hará? Ele não é Achou. É Lashon Hará. Ele diz que a pessoa que fala mal da outra, ela atrai maldição para a sua vida e miséria. E às vezes, olha, pastor, mas o que eu estou falando, isso é verdade. É verdade mesmo, a gente sabe. Mas existe esse princípio que eu não posso falar mal. Porque o falar mal atrai miséria para a minha vida. E quem cuida da vida alheia, ela não prospera. E nenhuma parte da sua vida, ela não prospera. Ela não prospera financeiramente. Ela não prospera ministerialmente. Ela não prospera emocionalmente. Porque uma pessoa com problemas emocionais constantemente. Porque ela vive nessa miséria. A miséria, ela não é só financeiramente, materialmente. A miséria, ela é espiritual também. E isso é o mais perigoso. Entendeu? Então, sabe, às vezes você quer ligar para alguma irmã, tá com uma vontade, tá coçando ali para ligar para alguém para falar alguma coisa. Eu duvido que quando alguém liga para você e diz assim, eu quero falar alguma coisa de quem tem alguma Jezabel aqui na igreja, com o nome Jezabel. Não, amém, glória a Deus, não tem Jezabel. Eu quero te falar uma coisa da Jezabel. Se tivesse, a gente ia orar, né? Eu quero te falar alguma coisa da Jezabel. Eu duvido que você não para o que você está fazendo. Fala, conta logo. Você fica doidinha, você fica agoniado. Fala a verdade, eu já fiz muito isso. Fala logo, mano, pelo amor de Deus. Ou a gente ora ou a gente ajuda, né? Então, gente, a gente fica agoniado para querer saber. Mas se for para falar mal, não se junte. Eu tomei uma decisão. Eu não quero falar mal de ninguém esse ano. Mas a pastora, a senhora falava mal? Não, eu falava a verdade. Eu falava a verdade. Mas se for para falar mal, não me procure. A gente não vai se juntar. A gente vai juntar as panelas para outra coisa. Entendeu? Então, a nossa vida é feita de atitudes, de decisões. E é isso que eu quero te mostrar agora, nessa manhã. Eu quero te mostrar um personagem muito legal, que ele quase não é falado nas pregações. E eu sempre escolho uma pessoa bem diferente para falar, justamente porque não é comum
a gente ouvir sobre essas pessoas. Você conhece a história, mas quase que não é falado. E eu quero te contar uma história de Noé. Porque Deus escolheu Noé para mudar a história da humanidade. Deus escolheu Noé porque Noé se disponibilizou a começar tudo de novo. Ele recomeçou. Então, a partir de Noé, houve um recomeço. Então, como que aconteceu tudo isso? Né? Deus ficou irado ali com as coisas que ele via daquela situação, homens perversos que viram mulheres bonitas e começaram a ficar perversos ali com aquela situação. Deus se irou com aquilo e disse que iria destruir tudo. Mas antes que ele fizesse aquilo, ele viu um homem que era temente a ele. E a palavra de Deus, ela mostra que Noé era esse homem. Que Deus olhou, que Deus viu e disse que achou graça nele. Então, a partir dele, recomeçou. Que você seja esse homem, que você seja essa mulher, que Deus olhe e diga: eu vou recomeçar a partir dela, eu vou recomeçar a partir dele. Então, Deus decide recomeçar tudo de novo, a humanidade. Deus abre as comportas do céu, diz a palavra, você conhece, daqui a pouco eu dou a passagem, você chega lá na sua casa e lê tudo, sabe que está lá, e você pode prestar mais atenção. Deus decide mandar chuva para a humanidade. E é a primeira chuva da história. E é aí que entra a obediência de Noé. Sabe que antes dele mandar a chuva, ele vê a casa de Noé. Ele vê que Noé é temente. E ele avisa a ele o que vai fazer. Deus, ele te avisa. Antes das coisas acontecerem na tua vida, Deus te avisa. Deus te avisa como? Deus te avisa através de um louvor, através de uma ministração, através do pastor. Deus te avisa através do teu líder. Deus te avisa através de um sonho. Mas Deus, ele não deixa ninguém assim. Meu Deus, eu não sabia que isso ia acontecer. De alguma forma, ele vai te avisar. Ele sempre avisa antes. Ele não vai te deixar à mercê das coisas para que você tropece. Então Deus disse que iria mandar chuva. Noé fez o quê? Ele fez como eu e você. Ele ouviu, obedeceu e fez. Porque nós somos obedientes. E o que a gente ouve vindo de Deus, nós obedecemos. Então tem muita gente que sabe muita coisa, e não quer ouvir a voz de Deus. Porque tem gente que sabe ler o hebraico, que sabe ler o espanhol, o inglês, que leu a Bíblia do início de Gênesis, Apocalipse, que já leu até a versão grega da Bíblia, tudo, sabe? Mas não coloca em prática. Então não adianta você orar, você ler a Bíblia, você fazer curso e não colocar em prática. Não adianta você fazer tudo isso, você jejuar e não vigiar e não colocar em prática. Então Noé, ele não tinha nada disso. A palavra de Deus diz que ele não tinha nada disso. Mas Deus falou, ele foi lá e fez. Então se ele falou que ia acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Porque Deus não brinca. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele tem coisas extraordinárias para a nossa vida. Então Ele não te promete e não cumpre. Ele promete e faz. E não estranhe, hein? Se ainda essa semana Deus descer e realizar na sua vida. Amém? Glória a Deus, porque Ele realiza na nossa história. Eu tenho declarado sobre a vida das irmãs, eu tenho profetizado sobre a vida das irmãs, que ainda esse ano elas vão realizar um grande milagre. Sabe que elas estão buscando há muitos anos, eu não sei o que é, alguns eu sei o que é, mas sabe que elas estão buscando, Deus vai realizar. Porque Deus vai falar e elas vão cumprir. Deus vai falar, elas vão lá e vão obedecer.
Amém? Então Deus só precisa de um justo lá na sua casa. E o justo lá na sua casa é você. Ele só precisa de você para começar um milagre, para recomeçar tudo de novo, para fazer algo extraordinário. Ele só precisa de um justo. E o justo somos nós que estamos aqui hoje buscando a Ele. Amém? Ele só precisa de alguém que tenha uma fé verdadeira, sabe? Para que Ele venha agir sobre tudo aquilo que nós apresentamos para Ele, tudo aqueles planos lindos que Ele tem para a nossa vida. Amém? Eu quero te contar uma coisa assim, sabe? Eu queria saber assim, se você já teve coragem de fazer algo muito absurdo, porque o que Noé fez foi muito absurdo. Sabe, você teve coragem já de fazer algo muito absurdo que depois você mesmo se assustou com você. Uma vez nós estávamos no evento da igreja que era só para pastores. E vieram os pastores de fora aqui. E os pastores começaram a falar lá sobre a importância da oferta. E nós estávamos morando ainda no aluguel. Não sei se o pastor já contou essa parte aqui, porque ele conta várias. Mas não sei se ele já contou. E nós estávamos ainda no aluguel, juntando dinheiro para a gente comprar uma casa. E nós tínhamos 1.000 e poucos reais, eu acho, não era uns 1.000 e poucos reais guardado. Era muito dinheiro, 1.000 e poucos reais, há uns 10 anos atrás, eu acho, né? Nós tínhamos para comprar a nossa casa. E o pastor começou a ministrar, começou a falar de oferta, começou a falar de coragem, começou a falar de coisas absurdas, de pessoas que fazem coisas absurdas para receber o absurdo de Deus. E ele começou a falar, eu só prestando atenção, e deu a doida no Roberto, e ele ficou doidinho, disse que eu vou no banco, eu vou tirar o dinheiro que tem lá, eu disse, não tira, é a minha casa. E a gente começou naquele impasse lá. Gente, eu tenho muita fé. Às vezes eu falo brincando para quebrar um pouquinho, mas quando é algo muito importante, que é uma casa, é um carro, é algo da saúde, a gente fica ali meio balançado, essa que é a verdade. E eu disse, não vai, ele puxava para um lado, puxava para o outro, ele era o anjo e eu era o Jacó. E a gente ficava se puxando, não vai, Roberto, não vai, é a nossa casa, se tu me deixar, tu vai me deixar com uma casa. E aí ele saiu, foi embora, foi pro banco. E não demorou, voltou, porque em cada esquina tem um banco para ajudar esses doidos que tem essas loucuras onde tem evento. E ele voltou com dinheiro. E quando ele foi lá na frente, ele disse, vai, em nome de Jesus vai dar certo, vai dar certo. Não, bora comigo. Nós fomos lá para frente, nós oramos, nós choramos. Eu mais chorando porque eu queria um milagre. E ele chorando por acreditar. Nós fizemos algo absurdo. E em 6 meses nós juntamos 15 mil reais para dar entrada aonde nós queremos. Sabe, faça coisas absurdas e Deus, Ele vai te recompensar absurdamente. Mas precisa de fé, de coragem, de gente meio doido. Sabe, eu digo que gente, o pessoal que são crentes são tudo meio doido. Gente que não é meio doido, às vezes não recebe alguma coisa. Mas nós fizemos isso. E se Deus pedir para você fazer, faça. Sabe, faça. Não faça faça porque Deus está falando contigo. Mas como meu microfone está falhando. E a minha água com gás? Não é com gás? Então quando você faz coisas absurdas, Ele faz coisas absurdas na sua vida. Saia daqui com essa mentalidade. Quando eu fizer coisas absurdas, eu faço coisas absurdas. Eu estou brincando, Diogo. Da água. Amém? A obediência, ela vem antes do milagre. Nunca você vai receber um milagre sem antes você ter sido obediente. Nunca na história eu vi que alguém foi desobediente e recebeu um milagre. Porque Deus, Ele faz coisas absurdas. Porque para Deus, Ele gera coisas absurdas na nossa vida porque nós somos obedientes a Ele. Sabe, coisas absurdas como perdoar
imperdoável. Uma pessoa... Eu tenho que mexer aqui, Uma pessoa que fez algo muito errado para você, uma pessoa que feriu muito você, que você sangrou, sabe aquele sangrou de ninguém vê, mas você sangra por dentro? É perdoar o imperdoável. Uma missão. Perdoar algo que você imagina, nossa, você tinha planos absurdos para isso, e a pessoa fez algo e você não conseguiu perdoar. Isso é um absurdo. Perdoar o imperdoável. É você colocar nas mãos de Deus, é obedecer aquilo que não faz para ninguém, mas para Deus faz sentido. Se tiver muito ruim, você pode trazer o microfone normal, tá? Confiar na voz de Deus, tá bom? Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz que choveu 40 dias, 40 noites. Que choveu 150 dias. Depois de 150 dias, a água começa a descer. É a história de Noé. Você desde pequenininha ouviu essa história. Depois de 1 ano e pouco, eles começaram a descer da arca. E Noé sai da arca, diz a palavra de Deus, para um mundo totalmente novo. Está tudo novo, não tem nada. Ele vai recomeçar. A história da humanidade recomeça bem aí. Porque Deus escolheu um justo para recomeçar. Sabe, escolha ser essa pessoa a recomeçar a sua vida. Pode trazer o normal, Tá me incomodando aqui. Porque tá falhando muito, talvez eu não saiba usar. Amém? Então a pergunta que Noé fez foi: por onde começar? Talvez você já tenha feito essa pergunta várias vezes na sua vida. Por onde começar? Tudo novo. Por quem eu vou procurar? Meu Deus, tudo que eu tenho nessa arca é o mundo agora. O mundo está todo dentro daquela arca. Sabe, tem animais, os filhos dele, as esposas dos filhos e a esposa dele. Tira aqui, não sei como. Não deu certo. Glória a Deus. Acho que ainda estou no meu brinco aí, César. Glória a Deus. Está muito alto agora. Então ele desce da arca, o cenário é incerto para ele. Meu Deus, como que eu vou fazer? Muitas vezes você já deve ter feito essa pergunta para você. Não interessa o que você viveu lá atrás. Não interessa o que nós vivemos lá atrás. Não interessa se pessoas te criticaram, quantas pessoas criticaram, que foi isso que aconteceu com Noé. Criticaram ele porque ele estava obedecendo a Deus. Não interessa. Não interessa quantas pessoas deixaram de acreditar em você, quantas pessoas deixaram de acreditar em Noé. Mas o que ele fez ali é uma lição para nós, para esse início de ano. Sabe, começar do jeito certo e não olhar para trás. Começar do jeito certo é parar de ser dependente emocional das coisas. Eu falei ainda há pouco, tem pessoas que são emocionalmente feridas e que elas param no meio do caminho porque elas têm problemas emocionais. Deixa eu te dizer, se você sente uma dor de cabeça, você vai na farmácia, compra um remédio. O remédio faz passar a dor de cabeça, mas Deus também ele faz passar uma dor de cabeça. Sabe, começar do jeito certo não é depender dos outros, depender da opinião dos outros, o que a minha irmã, o que as pessoas têm para falar de mim. Não se preocupe mais com isso. Faça, caminhe como Deus manda você caminhar. Ontem nós estávamos aqui em uma consagração com as mulheres. Foi um momento abençoado, foi 1 hora de tempo, porque todo mundo tem compromisso. Mas foi uma bênção. E eu falei assim para elas, sabe, para deixar certas coisas para trás.
Recomece de novo. Se precisar parar e não fazer mais, pare e não faça mais. Mas tenha um ano novo realmente. O ano vai passar e você tem que fazer coisas novas. Porque os anos vão estar passando aí. Então, para a gente parar de depender das coisas, de uma crítica, parar numa crítica. Gente, testemunho pessoal, de verdade, quantas vezes eu já parei em críticas? Eu não consigo conferir no dedo quantas vezes eu parei na crítica. E aquilo me humilhava, me ofendia. E eu transformava a minha vida num quarto escuro. E depois um dia eu disse, eu vou começar tudo de novo. Eu não tô nem aí com quem fale de mim. Sabe, eu vou fazer o que Deus manda eu fazer. Eu vou começar de novo. Eu vou dar um novo rumo para minha história. Eu não quero que as pessoas apontem o dedo na minha cara, usada por Satanás muitas vezes. Sabe? E essas pessoas todas que criticaram, ficaram, gente. Entendeu? Isso é exemplo para nós. Essas pessoas foram ficando para trás. Essas pessoas estão sentadas, não fazem nada, porque estão criticando somente. Sabe, mas o que você faria no lugar de Noé? Saindo daquela arca, vendo um mundo novo à sua frente. Você profetizou aqui no final do ano que 2026 vai ser o ano da presença. Você profetizou que Deus vai mudar a sua história. Então Noé estava decidido a começar do jeito certo. Você profetizou, você tem que começar do jeito certo. Nos primeiros dias desse ano, nós estamos no 10º dia. Hoje é dia 10, né? Hoje é dia 10 de janeiro. Nós estamos no 10º dia. Estamos iniciando ainda. É 11. Nós estamos no 11º dia do ano. Glória a Deus por isso. Que nós estamos começando do jeito certo. Sabe, você decidiu que você não vai mais chegar lá no meio do ano e dizer, eu não sei o que fazer. Sabe por quê? Você pode chegar lá no meio do ano e dizer, eu não sei o que fazer, porque você não decidiu o que fazer agora no início do ano. Você não tomou uma decisão. Então a história ela não pode se repetir, sabe por quê? Porque o ano vai terminar de novo. O ano vai terminar de novo. E eu quero te mostrar na palavra, lá em Gênesis, coloca para mim, irmão, em Gênesis 8, lá no versículo 18. Glória a Deus. Está na versão que eu quis. Gênesis 18. Glória a Deus. Gênesis 8, 18 diz assim: saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, amém? Todas as aves e tudo que se move sobre a terra. Depois você continua lá nessa casa que é a longa história. Sabe, Noé, a primeira coisa que ele fez quando ele saiu da arca, vocês sabem? Ele abriu a porta, eu sei. Quem sabe o que Noé fez quando ele saiu da arca? É agora. Oi? Isso aí. Ele montou um altar. Sabe por quê? Porque sem o altar ele não ia conseguir continuar. Sabe por quê que todo culto tem oferta? Porque a oferta, ela é o altar. Eu disse ontem para as mulheres, para você subir no altar, você faz um esforçozinho. Você sobe 2 degraus. Entendeu? Tem gente que não consegue porque é limitado, que tem algum problema físico. Você não consegue romper o céu sem esforço. A primeira coisa que Noé fez, ele levantou um altar ao Senhor. E sabe qual é o significado de altar? Altar é lugar de recomeço. Altar é um lugar de cura. Altar é lugar de aliança. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de decisão. Por isso que Noé, ele levantou um altar para Deus, porque ele estava decidido a recomeçar. E assim eu e você, nós decidimos recomeçar. É tudo novo. Entendeu? É tudo novo.
Sabe, um exemplo, a irmã Josileide todo ano faz o irmão Mauro pintar a casa de uma cor. Ele fala que é castigo, ele brinca. Mas ela disse, não, eu quero tudo novo. Eu quero cor nova. É recomeçar, entendeu? Altar é um lugar de decisão. Por isso que Noé colocou o pé fora da arca, abriu a porta e disse, eu vou levantar um altar. Porque eu estou recomeçando. Porque eu estou fazendo tudo novo. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de mudança. Se você sobe no altar para pregar, cantar, tocar, dançar, ministrar, fazer qualquer coisa e não mudou, você, pelo amor de Deus, você não tomou uma decisão na sua vida. A pessoa quer estar no altar, mas não muda, continua fazendo as mesmas coisas. Sabe, não tomou uma decisão. Gente, é muito sério o altar. Eu não vou entrar aqui, senão eu vou pregar sobre altar. Mas altar, ele fica sempre em cima. Não é verdade? Aqui é baixinho, tem altar de igreja que é bem alto. Mas altar, ele fica sempre em cima, porque ele exige um esforço para você subir. Você nunca vai ver um altar embaixo. Nunca. Preste atenção. Eu sei que Deus já está falando com você. Você tem que estar decidido a subir no altar, decidido a mudar. Se você não tomar essa decisão, olha, o altar está aqui, mas quem decide é você. Amém? E sabe, para esse ano, eu quero profetizar na tua vida que o evangelho, ele não é para nos matar. Ele não vai matar nenhum de nós. Sabe, o evangelho é para manter Jesus vivo dentro de nós. Se o evangelho está te ferindo, se alguém está te ferindo porque diz que você não cultiva o altar, você está mal emocionalmente. Se alguém que fala que você não cultiva o altar, que você não faz por merecer estar no altar, você está mal, gente. Você precisa começar tudo de novo. Diga assim para mim, esse ano eu não falto em nenhuma ceia. Nós temos que estar decididos, sabe, subir no altar. Porque altar é um lugar de decisão. Às vezes a pessoa, não, eu fiz uma besteira ontem e eu não vou ceiar hoje. É aqui, sabe, que Deus, ele responde para nós. Sabe, esse lugar de transformação que é o altar, Deus, ele faz coisas extraordinárias. A gente lê coisas extraordinárias na Bíblia. Deus abriu o mar, um monte de gente passou. Deus multiplicou o pão, Deus multiplicou os peixes. Deus curou uma mulher que sangrava anos e anos e anos. Deus curou um paralítico que não conseguia se movimentar, senão com a ajuda dos outros. Sabe, Deus, ele não pega pessoas paradas. Essas pessoas que ele curou, que estavam paradas, Deus, ele transformou, fez essas pessoas se movimentarem. Entenda, se você não estiver em movimento, você não vai conseguir. Entenda, se você não se movimentar, você vai ficar parado no mesmo lugar, até esse. Se você não se movimentar, você não vai sair desse lugar. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Passa 1 ano, 10 anos, 15 anos. Você começava com a irmã e disse, irmã, 15 anos, a história repete. Eu falava assim para ela, a pessoa nunca decidiu recomeçar. A pessoa nunca quis se colocar nesse lugar que é o altar e dizer, esse altar é de cura, esse altar é de recomeço, esse altar é de decisão. Você tem que estar disposto a subir. E se você subir, ele vai renovar a sua força. E você vai chegar lá. Todo mundo chega lá um dia. Olha os heróis da fé. Quem são os heróis da fé? A gente vai demorar aqui se eu falar também. Sabe, eles conheciam o poder do altar. Por isso o nome deles está escrito. O seu nome também está escrito. Mas você precisa conhecer esse poder. Você precisa subir e você precisa descer também antes de subir. Porque antes de você estar lá no alto, vocês têm que estar aqui no baixo, no secreto. Então,
Nós conhecemos essa história que Noé levou 7 casais de bichos puros, né? E casais, e um casal, né? Um casal de animal impuro, que era para procriação. Então, esses animais puros, eles eram para sacrifício ao Senhor. Poxa, mas esse animal não era para ele matar e comer? Mas olha o que Noé fez. Presta atenção. Ele pegou esses animais puros e ele ofereceu no altar. Mas, meu Deus, pastor, eles vão passar fome. Não, porque ele construiu um altar. E o altar, ele exige sacrifício. E os animais puros eram um sacrifício. E a palavra de Deus diz que Noé, ele tinha poucos. 7 pares de animais? Era poucos. Mas ainda assim ele ofereceu o que ele tinha. Ele ofereceu o melhor que ele tinha. Deus não precisa que você tenha muito, não. Sabe, Ele só precisa que você confie nele. Você confia no Senhor, então Ele vai multiplicar. Ele vai transformar. Ele disse, eu vou oferecer esses animais que seriam para a gente comer, para nossa filha comer, para nossos filhos comerem. Eu vou sacrificar eles no altar. Porque é isso que o altar exige de nós. Então, ele fez o quê? Ele colocou os animais puros e ele começou a colocar ali aqueles animais para sacrifício. E as pessoas que estão dispostas a começar do jeito certo, elas têm que fazer aquilo que deve ser feito. Sabe, ele estava decidido a fazer aquilo. Ele estava pegando um alimento que era do corpo físico para alimentar o espiritual dele. E a palavra de Deus disse que ele decidiu alimentar o espiritual. E mais lá na frente, coloca Isaías 43 para mim, 18. Isaías 43, 18 diz assim, olha: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O 19: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que a palavra de Deus está dizendo nisso bem aí? Que Noé, ele estava fazendo algo que poderia atingir a família dele, porque eles poderiam passar fome. Mas ao mesmo tempo ele sabia que aquele sacrifício ia gerar algo novo na vida deles. Sabe, Deus, ele faz essa declaração aí em Isaías 43. Ele fala que até no deserto ele abre caminho. Ele fala que ele transforma tudo. Era um ambiente de nada. Ele não tinha nada, ele não via nada na frente dele. Mas ele foi lá e acreditou no que Deus tinha para fazer na vida dele. Então, gente, sabe o que nós aprendemos aqui? Que até no deserto Deus se manifesta. Aliás, é mais no deserto que ele se manifesta. Eu vou tomar uma água aqui que é sem gás, mas eu vou tomar. Então a palavra de Deus vem assim, olha, Gênesis 8:21. 8:21, irmão. Tem uma resposta de Deus bem aí. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Deixa eu ler bem aqui. Porque Noé começou a queimar. Isso se chama holocausto. Noé começou a queimar os animais. Você, olha só, um cachorro morto já fede no dia seguinte. Você já passou pela rua e viu um urubu morto? Um cachorro morto, a gente vê isso com muita frequência aqui na nossa cidade. Sabe, os gatos mortos. Então tá fede muito. Então imagina ele sacrificando aqueles bichos todos. Imagina ele colocando para holocausto, para sacrifício, aquele monte de bicho. Mas sabe o que nós aprendemos nessa palavra? Que aquele cheiro desagradável, na verdade, subiu como um cheiro suave para Deus. Porque era um sacrifício que ele estava fazendo para Deus. Então o aroma, o cheiro desagradável do bicho que ele estava ali fazendo, aquele assando, queimando, na verdade Deus recebeu como suave. Porque ele disse: o meu filho fez um sacrifício por mim. Está recomeçando tudo de novo.
Imagina, gente, aquele monte de bicho ele tendo que se sacrificar. Entendeu? Se você, um passarinho, o bichinho bate na cerca elétrica e cai. Oh, meu Deus. Aconteceu muito já isso lá em casa, a gente morre de pena, a gente tenta ressuscitar eles, a gente dá água, a gente ora na cabecinha deles. Só que eles não enxergam a cerca elétrica. E eles vão direto com o biquinho lá. Entendeu? Imagina aquele monte de bicho. Sabe, Noé, ele não estava nem aí para o cheiro. Ele estava sacrificando porque ele sabia que o sacrifício ia agradar a Deus. Ele não pensou nas pessoas que criticaram ele. Ele não estava querendo agradar as pessoas. Ele queria agradar a Deus. Porque quando você não pensa em agradar as pessoas, de certo você vai agradar a Deus. Sabe? O seu esforço, ele é perfume para Deus. Aprendam isso. Quantas vezes, dia de quarta-feira aqui, que é o culto à noite, gente chega aqui, vem direto do trabalho, gente, para cá. A pessoa às vezes está suada. Às vezes eu chego perto de algumas irmãs que vêm do trabalho. Pastora, não chega perto de mim que eu vim do trabalho. Sabe, mas a pessoa fez um esforço em estar aqui na igreja. Então a pessoa, ela está cheirosa para Deus. O esforço daquela pessoa está subindo como aroma suave para o Senhor. Então venha mesmo cansado. Venha. Venha porque Deus se agrada disso. O cheiro, ele agrada. Você gosta de sentar perto de uma pessoa cheirosa, não é verdade? Perfumada. O perfume da Natura, do Boticário, da L'Occitane, da Wimpy. É isso? Eu falei certo? Sabe, você gosta de chegar perto dessas pessoas que são cheirosas. Porque essas pessoas estão exalando um perfume, um aroma suave. Então o cheiro que você transmite agrada o ambiente, agrada a Deus. Então você vir para cá suado na quarta-feira, Deus está se agradando disso. Amém? Então tem gente que já teve muita experiência ruim. Mas sabe, eu quero te dizer uma coisa, que o seu sacrifício, ele transforma vidas. Ele transforma. Então, a partir dali, Deus faz o quê? Deus faz uma aliança com o mundo. Entendeu? E nós vamos pular essa parte, porque é muito longa a história de Noé. São mais de 5 capítulos na Bíblia. Deus estabelece uma aliança ali, você já conhece, porque Deus assim coloca no céu uma marca, que é o arco-íris, e aí você já sabe tudo isso, você vai ler lá na sua casa, tá bom? Eu não estou mentindo, tá lá na palavra. Então Deus, ele faz essa aliança com nós. Mas sabe o que eu quero te dizer mais? Que se Noé, ele fez essa aliança com Deus para ele recomeçar tudo de novo. Ele sacrificou os animais. Ele quis começar do jeito certo, assim como você quer começar do jeito certo em 2026. Comece a levantar um altar. Se você ainda não começou, ainda dá tempo. Nós estamos no primeiro mês do ano. Coloque objetivos para que você vai fazer. Coloque na ponta da caneta. Você vai conseguir. Sabe, a cruz, ela já foi erguida para nós pelo próprio Deus. Entendeu? Nós temos livre arbítrio para nós fazermos essas coisas. Sabe, Jesus, Deus ofereceu o filho dele, o único filho que ele tinha. Ele ofereceu para sacrifício, por amor a mim, por amor a você. Você pode realizar coisas absurdas. Você pode recomeçar coisas extraordinárias na sua vida. Sabe, essa ressurreição de Jesus, ela é um novo começo para nós. Está aqui a mesa preparada, a ceia que nós vamos fazer daqui a pouco. Sabe, para nós começarmos do jeito certo, é preciso nós começarmos pela cruz. Lembre-se que tem uma cruz vazia, sabe? A cruz está vazia, então comece do jeito certo. E tem coisa que é só você que consegue fazer, meu irmão. Eu não consigo fazer por você. O pastor não consegue. É só você e Deus. Sabe, se esforce.
para fazer algo absurdo para Deus, para trazer para o altar algo absurdo, para Deus te abençoar. Sabe, hoje é dia de entregar para Deus. E eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero que você entregue algo absurdo para Deus nessa manhã. Sabe, lembra da história desse homem que foi escolhido por Deus, o único justo naquele lugar que estava destruído por pecado, por coisas nojentas. E Deus foi lá e olhou para ele e disse: tem um justo meu e eu posso recomeçar através dele. Sabe, lá na sua casa você é o justo, você é a justa, que Deus está escolhendo para que você comece algo novo, para que você faça algo novo na sua vida, na vida daqueles que estão à sua volta. E eu te convido nessa manhã, porque Deus, olha só, a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem. Olha só, gente. E aí, gente, se ele já entregou o seu único filho, a história de Noé é só mais uma inspiração para nós. Então, por favor, abra o seu coração nesta manhã. Fique à vontade no teu lugar, para que você venha fazer coisas absurdas para Deus, para que você venha entregar sacrifícios que subam como um cheiro suave para o Senhor, para que Ele veja que você se esforçou, para que você deu o seu melhor, para que Ele possa ver que você é justa, que você é justo, que através de você Ele tem coisas extraordinárias para fazer. Aleluia, Deus. Nós te louvamos, Pai, nesta manhã. Nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que cumpre, que o Senhor é um Deus que faz acontecer em nossa vida, Pai. Nós te louvamos nesta manhã, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que faz milagres, Pai, e nós cremos no teu milagre. Pai, nós acreditamos que se nós levantarmos um altar para Ti, Pai, a porta do céu vai se abrir em nosso favor. Oh Deus, Noé não via nada na frente dele. Ele precisava recomeçar. Assim como alguns também que estão aqui nessa manhã, Pai, podem não estar vendo nada, podem não estar entendendo nada nesse começo de ano, Pai. Mas o Senhor, Pai, oh Deus, fala com cada um agora. O Senhor diz: levanta um altar em meu favor, faz um sacrifício por mim, faz um sacrifício para mim, que eu abrirei a porta do céu. Lembre-se, o altar é sempre em cima, o altar nunca é embaixo. Você primeiro tem que se derramar lá embaixo, para depois você subir, para depois você fazer Deus agir através de você. Com os teus olhos fechados, começa a adorar o Senhor, começa a se oferecer como sacrifício. Oh, aleluia, Deus. Nós te louvamos.